E aí, pessoal, esperando os amigos entrarem, vou colocar, já fixar o comentário aqui sobre a nossa leitura de hoje. Lê, você foi a primeira, Lê, bem-vinda. Boa noite, todo mundo. Vou colocar o cronômetro aqui para não perder a hora. Oi, Lê. E aí, pessoal. Nossa, uma outra Carvalho Vanusa, outra Vanusa com Z ainda. Me identifiquei agora. Boa noite, gente. Olha, lembrando que hoje nós vamos para o capítulo 4 de As Boas Mulheres da China, essa leitura coletiva interativa que a gente está fazendo para outubro. Alana, boa noite, gente. O Rui, nosso amigo querido escritor. Chegou, Rui, bem-vindo. E essa leitura, todo dia a gente lê um capítulo diferente, tá? Como eu falei com vocês nos outros vídeos, é muito importante que vocês assistam pelo menos o primeiro, para que vocês entendam como foi escrito este livro pela Xin Han, que é uma jornalista, uma radialista, jornalista, e ela tinha um programa de rádio na China. E aqui a gente tem depoimentos de mulheres chinesas. É muito, muito emocionante cada capítulo. Hoje nós vamos para o capítulo 4, que é esse daqui, deixa eu ver aqui, vocês conseguem ver? Sim, que é a catadora de lixo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês qual que é a página também, para que vocês possam seguir. É a página 61. Então, a gente sempre tem na leitura, todo mês a gente tem duas leituras. Uma leitura coletiva que vocês leem em casa, que é aquela leitura coletiva tradicional, e a leitura coletiva em que eu leio um capítulo, leio um determinado tempo e a gente debate depois os capítulos lidos. Então, vamos lá, começando, gente. Página 61. Hoje o livro é o capítulo 4, A Catadora de Lixo. Ontem a gente teve aquela garota novinha, né? Aquela discussão, ontem foi o debate da nova geração e da antiga geração. Foi muito, muito bom, muito instrutivo. Janduia, sol, a chuva em Guarulhos, São Paulo está pesada, espero que não acabe a luz. Lu, não atrasou não, Lu, acabamos de começar literalmente agora. Pega lá, estamos na página 61, tá? Vamos começar agora a leitura. Aqui tá um tempo fechadíssimo, fechadíssimo. Deixa eu tentar até ver se vocês conseguem ver. Peraí, deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. Deixa eu virar aqui. Olha isso, como é que tá o tempo lá fora, gente. Tá cinza, cinza. Ventando muito. Aliás, eu acho que já tá até chovendo. Tempo bem, bem fechado. Olha eu de novo. Tá um tempo bem fechado aqui mesmo. Deixa eu arrumar aqui, pera. Lei, capítulo de ontem interessante, foi mesmo, Lei, o capítulo de ontem foi muito, muito legal, aquela discussão, né, entre a Xin Han, que é uma geração mais, não antiga, mas uma geração talvez anterior, e aquela universitária. Medo de tempo assim, aqui em Poá tá chovendo, a Lu tá falando, é aqui em São Paulo, eu amo o tempo fechado, não dá pra explicar pra vocês, amo, amo, amo. Então vamos lá, começando, a Lu, você conseguiu já pegar a página 61, que é o capítulo 4? Então vamos começar. Hoje é a catadora de lixo. Ao longo do muro da estação de rádio, não longe dos guardas de segurança, havia uma fileira de barracos, feitos de sucata, pedaços de feltro para isolamento térmico do telhado e sacos de plástico. As mulheres que moravam ali sustentavam-se catando e vendendo lixo. Com frequência, eu me perguntava de onde elas tinham vindo, o que as fizeram se agruparem e como tinham ido parar ali. Em todo caso, tinham sido sensatas ao escolher um lugar relativamente seguro para os seus barracos, a um grito de distância dos guardas armados do outro lado do muro. Entre as cabanas, destacava-se a menor. Nossa, gente, estou lembrando dessa história emocionante. Não lembro dos detalhes, mas é emocionante. Nossa, é lindo. Especial, vocês vão entender. Vem comigo, que essa história é emocionante. Entre as cabanas, destacava-se a menor. Os materiais que fora construída não eram diferentes, mas a habitação fora projetada com cuidado. As paredes de sucata tinham sido pintadas num tom forte de cor-de-rosa, e o feltro do telhado fora dobrado no formato de uma torrinha de castelo. Haviam 3 janelas pequenas, feitas de saco plásticos vermelhos, amarelos e azuis.
e uma porta de papelão colorido entretido com tiras de plástico que devia proteger bem contra o vento e a chuva. Emocionavam-me o cuidado e a atenção aos detalhes com que aquela cabana frágil fora construída, e julgava especialmente comovente os sininhos feitos de cacos de vidro e tilintando suavemente acima da porta. Essa descrição que ela deu aqui desse barraco dessa catadora de lixo me lembra muito algumas barracas, enfim, pessoas que moram na rua. Você percebe que mesmo morando na rua, elas têm um determinado cuidado. Eu sempre reparo isso, e eu acho encantador, como se elas não tivessem perdido a poesia da vida, sabe? Como se não tivessem endurecido ainda. A proprietária deste castelo de sucata era uma mulher magra e frágil de mais de 50 anos. Não era só o seu barraco que era único. Também ela se distinguia pela aparência. A maioria das catadoras de lixo tinham cabelo despenteado, o rosto sujo e vestiam-se de andrajos. Esta, porém, era asseada, e suas roupas gastas eram escrupulosamente limpas e bem remendadas. Não fosse pelo saco que carregava para coletar lixo, jamais se imaginaria que fosse uma catadora. Ela parecia manter distância das demais. Quando contei aos meus colegas que a tinham observado, eles, não querendo que eu de maneira alguma me sentisse especial, puseram-se a dizer, um depois do outro, que também a tinham notado. Um deles até me disse que as catadoras de lixo ouviam meu programa com entusiasmo. Não consegui entender se estavam ou não fazendo pouco de mim. Eu também tenho isso às vezes, sabia? Eu nunca sei se a pessoa... Aquele senso de ironia que às vezes passa batido pela gente, né? O grande Lee, que fazia reportagens sobre questões sociais e não estava participando da conversa, deu uma batida seca na mesa com a caneta, sinal de que estava prestes a fazer um discurso aos colegas mais jovens. Vocês não devem ter pena das catadoras de lixo. Elas não são pobres de jeito nenhum. O espírito delas transcendeu este mundo de um modo que as pessoas comuns não conseguem imaginar. Na vida delas, não há lugar para posses materiais, portanto, satisfazem com poucos os seus desejos materiais. E se vocês usarem o dinheiro como padrão para julgar as pessoas, vão descobrir que algumas dessas mulheres não estão em pior situação do que certos indivíduos em outras atividades. E contou que tinha visto uma catadora de lixo numa boate cara, coberta de joias e tomando conhaque francês, a 100 yuanes o copo. Que absurdo, revidou Menki Xing, que trabalhava no programa de música. Para ela, bastava a diferença de idade para nunca acreditar em nada do que o grande Lee dizia. Normalmente, o grande Lee era o mais cauteloso dos homens, mas tomando uma decisão inesperada, propôs uma aposta com Meng Xing. Jornalista adora criar tumulto, e todos ficaram animados e se puseram a fazer sugestões sobre o que seria apostado. Decidiram que seria uma bicicleta. Para pôr a aposta em prática, o grande Lee mentiu para a mulher, dizendo que ia fazer umas reportagens à noite. E Meng Xing disse ao namorado que precisava sair para fazer uma pesquisa sobre música contemporânea. Assim, por várias noites consecutivas, os dois foram à boate que, segundo o grande Lee, a tal catadora de lixo frequentava. Meng Xing perdeu. Bebericando uísque, a catadora contou a Meng Xing que ganhava 900 yuanes por mês vendendo lixo. Segundo o grande Lee, Meng Xing passou várias horas em estado de choque, pois ganhava cerca de 400 yuanes por mês e era considerada privilegiada para o seu nível. A partir dali, deixou de ser exigente com o valor artístico dos empregos e aceitar qualquer coisa, desde que pagassem bem. Todo mundo no escritório comentou que a perda da bicicleta a tinha tornado pragmática. Embora eu tivesse notado a mulher asseada que morava no castelo de sucata, eu não tinha prestado muita atenção na maneira como as catadoras de lixo passavam o dia. Honestamente, um lado meu as evitava. No entanto, desde o encontro com Meng Xing, toda vez que eu via pessoas remexendo no lixo, eu tentava imaginar se na verdade não seriam ricaços, entre aspas. Os barracos talvez fossem só o lugar onde as catadoras trabalhavam. Talvez elas morassem em apartamentos moderníssimos. Já foi longe a Shihan, né, gente? Pagar bem e morar o mal, a Lígia está falando.
Foi a gravidez da minha colega Xiao Yao, que me levou a conhecer a catadora de lixo. Assim que Xiao Yao descobriu que ia ter bebê, começou a procurar uma babá. Eu era capaz de entender, porque ela se pôs a procurar com 9 meses de antecedência. Não era fácil encontrar alguém de confiança para cuidar da casa e fazer o trabalho, para cuidar de uma criança e fazer o trabalho de casa. A babá do meu filho era uma interiorana de 19 anos, honesta e diligente, que tinha fugido sozinha para a cidade grande para escapar de um casamento forçado. Era inteligente, mas nunca recebera instrução alguma. Isso lhe criava todo tipo de obstáculo. Ela não conseguia distinguir uma célula bancária de outra, nem entender os sinais de trânsito. Coisas tão básicas, né, gente? Isso da pessoa não saber ler. Se você pensar, até sinais de trânsito, ônibus. Nossa, agora tá chovendo muito, muito. Tudo isso a pessoa não consegue ver, né? Como se tivesse... Eu vejo, eu tô assistindo agora um seriado coreano e às vezes aparece no celular um monte de rabisco, não é rabisco, óbvio, é a língua deles. E eu não entendo nada. Eu falo, gente, é mais ou menos quem não sabe ler a língua, seja ela qual for, né? Em casa, desmanchava-se em lágrimas a funcionária, porque não conseguia tirar a tampa da panela elétrica de cozinhar arroz, ou porque confundia ovos em conserva com ovos podres e os jogava no lixo. Uma vez apontou para uma lata de lixo na calçada e me disse com toda seriedade que tinha posto as minhas cartas naquela caixa postal. O lixo, gente. Todo dia eu deixava... Dorama, isso mesmo, Lei. Mas assistir agora, minha irmã está me convencendo. Todo dia eu deixava instruções minuciosas sobre o que ela devia e não devia fazer. E telefonava regularmente do escritório para ver se estava tudo em ordem. Felizmente, nunca ocorreu nenhum desastre. E ela e Pampam, que é o filho da Shihan, tinham um relacionamento muito afetuoso. Houve uma ocasião, porém, em que não pude deixar de ficar zangada. Era inverno. E quando cheguei em casa, depois do meu programa, encontrei Pampam, que na época tinha 18 meses, sentado na escada do 5º andar, vestido só com pijama fino. Estava com tanto frio, meu Deus do céu, que só conseguia chorar em gemidos fracos. Peguei-o correndo no colo e fui acordar a babá, censurando-me por não poder dar ao meu filho o tempo e o cuidado que uma mãe deve dar. Aquela culpa que a gente viu também na trança, né? Eu nunca discutia com os colegas as dificuldades que encontrava para cuidar do meu bebê, mas ouvia inúmeras histórias de horror contadas pelos outros. Os jornais estavam cheios delas. Crianças morriam porque empregadas descuidadas as tinham deixado cair na janela do 4º andar. Outras, ignorantes e tolas, resolviam lá... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. Outras resolviam lavar a criança na máquina de lavar. Eu não li isso, gente. Eu não li isso. Juro por Deus que eu não li isso. Eu tô chocada. Ou fechá-la na geladeira para brincar de esconde-esconde. Vocês já ouviram alguma coisa parecida com isso? Eu nunca escutei nada parecido com isso. Eu tô chocada. Enfim. Havia casos de crianças sequestradas por dinheiro ou espancadas. Eu não podia ter lido isso. Estou muito chocada. Poucos casais se sentiam dispostos a pedir aos pais que ajudassem. São loucas. Leite, escreveu são loucas. Não sei ler. Mas, sinceramente, eu estou muito chocada. Vamos continuar. Poucos casais se sentiam dispostos a pedir aos pais que ajudassem a cuidar das crianças, porque isso envolveria morarem todos na mesma casa. A maioria preferia tornar a vida um pouco mais difícil para não ter que enfrentar os olhos críticos da geração mais velha. As sogras chinesas, especialmente as tradicionais e menos instruídas, eram lendárias por aterrorizar as noras, depois delas próprias haverem sofrido com a sogra na juventude. Foi bem isso que eu li naquele livro Pérola que Rompeu a Concha. Exatamente isso. Por outro lado, era impraticável a mulher desistir do emprego para ser mãe em tempo integral, pois era quase impossível manter uma família com um salário só. Marido que ficasse em casa cuidando de lar e filhos era coisa inaudita. Ao ouvir o pedido de Xiao Yao de que ajudássemos a encontrar uma babá de confiança, afetuosa e barata, o velho Shen respondeu irreverente: há tantas mulheres por aí catando sucata, por que você não pede a uma delas que trabalhe para você? Você não teria que se preocupar com o risco dela desaparecer, nem teria que pagar muito.
Dizem que os homens são bons para enxergar o quadro geral e as mulheres os detalhes. Assim como todas as generalizações, nunca achei que isso fosse verdade. Mas a observação casual do velho Shen me deixou admirada com o tipo de genialidade quase imbecil que às vezes se encontra nos homens. E não fui só eu que me admirei. Muitas das minhas colegas ficaram entusiasmadas com a ideia. É mesmo? Por que foi que não pensamos nisso antes? Logo se seguiu a confirmação das famosas palavras do presidente Mao. Uma única faísca pode iniciar um incêndio no prado. Durante vários dias, a escolha de uma catadora de lixo como babá tornou-se o tema de conversas acaloradas entre minhas colegas. Como tinham filhos de idades diferentes, acharam que talvez encontrassem uma que pudessem dividir entre si. Fizeram planos detalhados para supervisioná-la e avaliá-la e sobre as regras que iriam estipular. Pouco depois, fui convidada a uma reunião de mulheres, na saleta de reuniões ao lado do banheiro feminino. Assim que me sentei e perguntei pouco à vontade se não tinha sido convidada a pessoa errada, fui informada de que tinha sido escolhida por unanimidade, como representante delas todas, para escolher uma babá entre as catadoras que moravam ao lado da estação. Em estilo de militantes que não toleram contra-argumentos, apresentaram os critérios que as tinham levado a me escolher. Foi a primeira vez que sinalizaram que me aprovavam. Disseram que eu parecia sincera, tinha um toque humano e bom senso, e que era minuciosa, ponderada e metódica. Embora desconfiasse de que tivessem segundas intenções, fiquei emocionada com a avaliação delas. Próximo parágrafo. Nos dias que se seguiram, comecei a inventar pretextos para ir até as cabanas das catadoras de lixo, mas os resultados das minhas observações decepcionaram. Olhando-as enquanto procuravam lixo recuperável, era difícil imaginá-las como pessoas afáveis e sensatas, muito menos pensar em convidá-las para trabalhar em casa. Limpavam ranho em qualquer coisa ao seu alcance. E as que tinham filhos enfiavam as crianças embaixo do braço para ficar com as mãos livres para remexer no lixo. E para fazer as necessidades, agachavam-se na calçada por trás de um pedaço de papel que servia de biombo. A única que valia a pena considerar era a dona do castelo de sucata. Na atividade cotidiana, parecia ter delicadeza, limpeza e calor humano. Depois de muita hesitação, encontrei coragem suficiente para abordá-la no caminho de casa. Olá, meu nome é Shihan e eu trabalho na rádio. Desculpe-me, mas posso falar com a senhora? O Rui acaba de comprar o livro, hahaha, essa Vanusa. Rui, você vai amar, Rui. Adorei. Olá, a catadora respondeu. Eu a conheço. Você é a apresentadora do Palavras na Brisa Noturna. Eu ouço o seu programa toda noite. Em que posso ajudá-la? É que eu, a apresentadora da rádio, capaz de falar sem parar diante de microfone, de repente fiquei tão balbuciante que nem eu mesma conseguia me entender. Ela logo entendeu o que eu tinha em mente. Respondeu com calma, mas determinação. Agradeça, por favor, às suas colegas pela boa opinião que fazem ao meu respeito. Mas para mim seria muito difícil aceitar a oferta generosa delas. Eu gosto de viver uma vida desimpedida. Com uma única frase serena, ela eliminou todos os talentos de persuasão que minhas colegas tinham visto em mim. Quando relatei o ocorrido, elas não conseguiram acreditar nos próprios ouvidos. A grande apresentadora de rádio não consegue convencer uma catadora de lixo, ou mulherada chata, porque não vai lá, né, gente? Pelo amor de Deus, eu mandaria. Falei, nossa, então vamos lá, boa sorte. Que horror. Não havia o que eu pudesse ter feito. A expressão nos olhos da catadora impediu qualquer discussão. Senti que havia mais do que simples recusa naquela expressão, mas eu não sabia o que era. A partir dali, observar o castelo de sucata e a sua dona tornou-se parte da minha rotina diária. Uma noite, no segundo mês de outono, finalmente tive outra oportunidade de chegar perto da pequena cabana. Depois de terminar o meu programa, passei pelos barracos das catadoras como sempre. Ao cruzar o castelo de sucata, ouvi alguém cantando baixinho a canção folclórica russa Pradarias. Fiquei curiosíssima. Depois da Revolução Cultural, a China tivera outra guerra fria com a Rússia. Por isso, não havia muita gente que conhecesse aquela canção. E menos gente ainda que o conhecesse o suficiente para cantá-la. Minha mãe tinha estudado o russo na universidade e me ensinado a canção.
Como é que a catadora de lixo a conhecia? Cheguei mais perto do castelo de sucata. O canto parou de repente e a janela, especialmente construída, se abriu em silêncio. A catadora de lixo apareceu numa camisola feita em casa e perguntou: o que foi? Precisa de alguma coisa? Desculpe, eu só quis ouvi-la cantando. A senhora canta muito bem. É mesmo? Você gosta dessa canção? Sim, sim, gosto muito. Tanto da letra quanto da música, especialmente Tarde da Noite. É quase como um quadro composto à perfeição. Nossa, gente, tá. Eu preciso mostrar pra você. Não, não dá pra mostrar agora. Tá chovendo tanto, a janela de vidro tá mexendo. Dá medo. Nossa, tô com medo. Você sabe cantar? Ela perguntou, desculpa, até me perdi aqui. Você sabe cantar? Um pouco, não muito bem. Não sei transmitir o sabor da canção. Vocês do rádio são engraçados. Dão vida às palavras, mas não sabem cantar. Qual o sabor de uma canção, então? Doce, ácido, amargo? Desculpe, mas como eu devo chamá-la? Vocês todas nos chamam de catadoras de lixo, não chamam? Acho que é uma boa maneira de nos designar. Gente, só um pouquinho. Eu ia pedir pro meu marido fechar a janela, fechar ali. Acho que uma boa maneira de nos designar. Portanto, pode me chamar de catadora de lixo. Catadora de lixo é perfeito para mim. Vocês estão ouvindo o vento daí, gente? Tá muito forte, tá passando ali pelo... Tá fechada a janela, mas tá passando, sabe? Dá pra ouvir o barulho de vento. Nem me fala, parece filme de terror, socorro. Aí ela quer que seja chamada de catadora de lixo, né? Aí a Shinhan. Mas não é um tanto inapropriado? Não se preocupe com isso, Shinhan. Simplesmente me chame de catadora de lixo. A, B ou C, não tem importância. Então, você estava ouvindo enquanto eu cantava para mim mesma? Queria mais alguma coisa? Nossa, mulher educada, né, gente? Não, estava só passando, indo para casa depois do meu programa. Quando vi a canção russa, achei meio fora do comum. Desculpe, mas posso perguntar como é que a senhora conhece? O meu marido me ensinou, ele estudou na Rússia. A catadora de lixo não disse muito mais, nem me convidou a entrar no seu castelo, mas não me importei, pois a canção tinha me dado uma pequena chave para o seu passado. Não, não tem problema não, o pessoal falando para eu fechar a janela, não, deixa, tá tudo bem, vai ficar assim mesmo. Agora eu acho que diminuiu um pouquinho. Depois da conversa, não, tá fechada a janela, eu queria fechar mais a cortina, porque a cortina protege um pouquinho, mas deixa, não tem problema não. E eu gosto também desse barulhinho. Bom, depois da nossa conversa, aí muda o parágrafo, tá? Depois da nossa conversa naquela noite, a catadora de lixo não demonstrava nenhuma cordialidade especial quando me via de novo. Eu tinha a cabeça fervilhando de perguntas. O marido tinha estudado no exterior? Como foi então que ela acabou naquela vida? Seu modo de falar e seus gestos eram muito refinados. De que tipo de família viria? Que educação recebera? Tinha filhos? Se tinha, onde estavam? Não muito tempo depois disso, às vésperas do Ano Novo, viajei a trabalho a Pequim. Uma amiga que trabalhava na Rádio Pequim sugeriu uma visita ao Centro Lufthansa, um shopping center que vendia marcas estrangeiras famosas. Vi uma caixa de bombons de licor russos. Era cara, mas resolvi comprar assim mesmo. Minha amiga zombou da minha ignorância. Os melhores bombons de licor eram suíços. Quem já tinha ouvido falar em bombons de licor russos? Mas eu quis comprá-los para a catadora de lixo. Tinha certeza que uma pessoa que sabia cantar uma canção folclórica russa gostaria deles. Ao voltar de Pequim, não me contive e fui direto ao castelo de sucata em vez de primeiro à minha casa. Hesitei antes de bater na porta da catadora de lixo. Os chineses dizem que nesse mundo não existe amor sem uma razão, nem ódio sem uma causa. Gente, eu amo ditados chineses, ditados orientais, eu amo. Então, neste mundo não existe amor sem uma razão, nem ódio sem uma causa. Como explicar a ela os pensamentos que estavam por trás daquele presente, se não era capaz de explicá-los nem a mim mesma? A catadora de lixo segurou a caixa com as duas mãos, com respeito e uma emoção profunda. Normalmente impassível, ficou visivelmente abalada ao ver os chocolates. Contou que o marido adorava aqueles bombons de licor. Bem como eu suspeitara. As pessoas da sua geração achavam que as melhores coisas eram soviéticas e que fazia mais de 30 anos que ela não os via. Aos poucos, a calma lhe retornou ao rosto e ela finalmente perguntou por
que eu tinha lhe dado um presente assim tão caro? Porque nós duas somos mulheres e quero ouvir a sua história. Respondi com uma franqueza que me surpreendeu. Está bem. A catadora de lixo pareceu haver chegado a uma decisão de grande importância. Mas não aqui. Não há paredes aqui. Ninguém, principalmente uma mulher, deixaria que alguém visse as cicatrizes no seu peito. Andamos até uma pequena colina no jardim botânico, onde só as árvores e eu poderíamos ouvir o relato da catadora de lixo. A história dela foi fragmentada. Não entrou em detalhes sobre causas nem consequências, e fiquei com a forte impressão de que ela ainda não estava disposta a revelar todas as suas experiências. Suas palavras limitaram-se a abrir a caixa no qual ela se fechara, mas sem erguer o véu do rosto. Na juventude, o marido da catadora de lixo estudou 3 anos em Moscou e entrou para a política pouco depois de voltar à China. Isso coincidiu com os acontecimentos terríveis do grande salto adiante. Está em maiúsculo, tá, gente? O grande, o G maiúsculo, salto também maiúsculo, adiante, o A também. Então, eu imagino que seja algum evento, que eu não conheço, mas deve ser algum evento isso daqui, na China. Sob os cuidados do partido que determinava seus interesses, ele casou com a catadora de lixo. Bem quando toda a família se alegrava com o nascimento do segundo filho do casal, o marido morreu de repente de um ataque cardíaco. No final do ano seguinte, o filho mais novo morreu de escarlatina. Com o sofrimento causado pela morte do marido e do filho, a catadora de lixo perdeu a coragem de viver. Um dia, pegou o filho que lhe restava e seguiu para a margem do rio Yangtze, disposta a unir-se ao marido e ao bebê na outra vida. Parada, à beira do rio, preparava-se para se despedir da vida, quando o filho perguntou inocentemente: "Nós vamos ver o papai?" Ela levou um choque mesmo. Como é que uma criança de 5 anos podia saber o que ela pretendia fazer? E perguntou ao filho: "O que é que você acha?" E ele respondeu: "É claro que nós vamos ver o papai, mas eu não trouxe meu carrinho de brinquedo para mostrar para ele." A inocência das crianças, né, gente? Ela começou a chorar e não perguntou mais nada ao filho. Deu-se conta de que ele entendia muito bem o que ela estava sentindo. Compreendia que o pai já não estava no mesmo mundo que eles, mas, como toda criança pequena, não fazia uma distinção clara entre vida e morte. As lágrimas reacenderam-lhe o sentimento materno e o senso de dever. Chorou com o filho no colo, deixando que a correnteza do rio levasse sua fraqueza e lhe desse forças. Depois, pegou a mensagem de suicida que tinha escrito e foi para casa com o filho. O filho perguntou: "Nós não vamos ver o papai, então?" "O papai está muito longe", respondeu ela, "e você é pequeno demais para ir até lá. A mamãe vai ajudá-lo a crescer para que você possa levar para ele mais coisas e coisas melhores." Depois disso, a catadora de lixo fez tudo o que uma mãe sozinha pode fazer para dar ao filho o melhor de tudo. E disse que ele alcançou grandes sucessos na vida. Mas por que esse filho, que agora devia estar casado, estabelecido numa carreira, deixava a mãe, que tanto labutara por ele, se visse reduzida a catar lixos? Boa pergunta, né, gente? Fiquei na dúvida também. "Onde está o seu filho? Por quê?" perguntei hesitante. A catadora de lixo não me deu uma resposta direta. Limitou-se a dizer que ninguém era capaz de descrever o coração de uma mãe. E deu a entender com firmeza que eu não devia fazer mais perguntas. Próximo parágrafo. Assim, cada capítulo ela vai mudando, como se fosse um parágrafo para o outro, para contar como se fosse quase como um capítulo dentro do capítulo, tá, gente? Por isso que eu falo novo parágrafo. O ano novo passou e o Festival da Primavera estava se aproximando. Para os chineses, é o festival mais importante do ano e muita gente aproveita a ocasião para reforçar os contatos profissionais. Todo ano, os funcionários dos meios de comunicação se beneficiam muito do festival. Independentemente do cargo que ocupam, ganham pilhas de presentes e dezenas de convites para eventos sociais. Embora na época eu fosse apenas uma humilde apresentadora, sem nenhum poder oficial, era procurada por pessoas abastadas, influentes, devido à popularidade do meu programa. Essa atenção não era um reconhecimento das minhas realizações, mas da importância dos meus ouvintes. Legal isso que ela falou, gente. Se fosse outra pessoa, ia achar que a fama é dela, né? A Lu, caiu a energia aí. Nós estamos na página, agora no início da página 71, Lu. Enfim, era o reconhecimento, não das minhas realizações, mas da importância dos meus ouvintes.
Todos os funcionários da China conhecem o ensinamento antigo. Ah, já vi ensinamento, adoro. Passado de geração em geração desde a dinastia Tang. A água sustenta o barco, mas também pode virá-lo. As pessoas comuns, como os meus ouvintes, eram a água. Os funcionários eram o barco. Amei a analogia. Entre os belos convites vermelhos e dourados que a Shi-Han é linda, já gostei dela. Ela é demais, gente. A Shi-Han é demais. Entre os belos convites vermelhos e dourados que recebi, havia o de um jovem político ambicioso, recém-nomeado para a Câmara Municipal. Comentava-se que ele iria longe e que tinha esperança de ser um dos poucos que chegava dirigente em nível regional. Estava muito curiosa por saber que qualidades especiais aquele homem, só alguns anos mais velho do que eu, tinha para conseguir abrir caminho no labirinto da política chinesa. Resolvi comparecer à recepção oferecida por ele. O convite especificava que seria ocidental, um buffet self-service, o que seria novidade. O jantar foi dado na casa do político, que, embora não fosse uma mansão, impressionava. Só a sala de estar acomodaria 4 ou 5 apartamentos conjugados para pessoas sozinhas, como eu. Como cheguei bem tarde, a sala já estava cheia de som de muitas conversas de corpos batendo. A anfitriã me apresentou a várias pessoas importantes, tomando cuidado de respeitar a ordem da importância. Na China é muito ligado a essas coisas, na hierarquia. Um pensamento irreverente me passou pela cabeça. Sabe que quando iam ao banheiro, aqueles figurões tinham que ir em ordem hierárquica? Se fosse esse o caso, os de nível inferior deviam sofrer terrivelmente. Bom humor aí. O buffet ocidental estava suntuoso e parecia autêntico, se é que podia julgar pelas fotos que eu tinha visto em revistas. Gente, eles não sabem nem o que é um buffet self-service, olha isso, só em revistas. Para mostrar que estava dispensando um tratamento especial às mulheres da mídia, a prestimosa anfitriã, numa demonstração de intimidade, convidou as poucas jornalistas de programas noticiosos que estavam na recepção a conhecer o quarto dela. E lá chegando, pegou uma caixa de bombons de licor que havia separado especialmente para nós. Fiquei estupefada. Os bombons eram idênticos aos que eu tinha dado à catadora de lixo. A anfitriã abriu a caixa. Do lado de dentro da tampa estava a letra da canção folclórica russa, Pradarias, que eu havia copiado à mão para a catadora de lixo, a título de bons votos para o ano novo. Aquela família poderosa estava tão distante da catadora da sucata, estava tão distante do castelo de sucata, da catadora de lixo, quanto o céu da terra. Como é que os bombons tinham chegado ali? E ela reconheceu porque estava o bilhete dela, além da caixa ser a dela, estava o bilhete que ela escreveu com a letra da música, né? O meu cérebro começou a ferver de perguntas e meu pulso se acelerou. Não tive com vontade alguma de ficar mais tempo no banquete. Dei uma desculpa apressada e fui direto para o castelo de sucata, correndo como uma possessa. A catadora de lixo não estava. Esperei um longo tempo até que ela voltasse, tarde da noite. Assim que me viu, pôs-se a falar toda animada. O Ano Novo e o Festival da Primavera são a melhor época para catar lixo. Encontra-se um montão de comidas ainda na embalagem, em todas as latas, grandes ou pequenas, e muitas coisas úteis jogadas fora. Honestamente, esta época em que vivemos, as pessoas esqueceram que o que são tempos difíceis? Não consegui me conter mais e a interrompi para perguntar ousadamente: por que eu acabo de ver a caixa de bombons que eu lhe dei na casa de um político bem-sucedido? A caixa foi roubada? O que está acontecendo? A catadora de lixos ouviu a enxurrada de perguntas com uma expressão complexa no rosto. Era visível que tremia, mas controlou-se com grande esforço e respondeu: depois do Festival da Primavera, marcamos uma hora e eu lhe conto tudo. Gente, olha isso. O que essa mulher tem a ver com esse figurão? Em seguida, fechou a porta e me ignorou. Fiquei ali perplexa. Os sininhos tilintando ao vento gelado acabaram por me despertar do meu transe e tomei o rumo de casa. O Festival da Primavera pareceu durar para sempre. Eu estava cheia de remorsos, vivendo sozinha naquele barraco frágil, batido pelo vento e pela chuva. Sem amigos nem parentes, a última coisa de que a catadora de lixo precisava era o fardo das minhas perguntas impiedosas. Pensei em visitá-la, mas sabia que ela fora taxativa. Teria que ser depois do Festival da Primavera.
Ale, eu acho que essa catadora não é tão pobre. Ale, será que o político é o filho? Vamos continuar para ver, responder essas perguntas. No primeiro dia do trabalho, depois das festas, fui para o escritório bem cedo. Ao passar pelo castelo de sucata, vi que a porta estava fechada a cadeado. A catadora de lixo sempre saía bem cedo também. Não era de admirar. Quem ia querer dormir até tarde no barraco minúsculo que não protegia contra o calor nem contra o frio? Na entrada da rádio, o porteiro me chamou para dizer que alguém me deixou uma carta na véspera. Muitos ouvintes se davam o trabalho de entregar as cartas pessoalmente. Pareciam achar mais seguro e mais provável que as cartas assim entregues merecessem a minha atenção. Agradeci ao porteiro, mas não pensei muito na carta e deixei-a na minha bandeja da entrada de entrada ao passar. Durante o dia, dei umas 4 ou 5 saídas rápidas para espiar o castelo da sucata, mas encontrei a porta sempre fechada e não vi a catadora de lixo em parte alguma. Comecei a me sentir ligeiramente receosa de que ela não tivesse cumprido a palavra, mas resolvi esperá-la. Queria pedir desculpas e esclarecer o incidente dos bombons. Decidi ficar no escritório até o último turno e ler minhas cartas. Pelas 8h20 da noite, saí mais uma vez, mas a porta do castelo de sucata continuava trancada. Fiquei me perguntando por que ela não tinha retornado ainda. A coleta estaria tão boa assim? De volta ao escritório, continuei lendo cartas. A que abri em seguida, era escrita numa letra bonita e delicada. Era óbvio que o remetente era uma mulher de instrução superior, alguém que recebera a melhor educação. O que li me deixou atônita. Cara Shinhan, obrigada. Obrigada pelo seu programa, que ouço todos os dias. Obrigada pela sua sinceridade. Fazia muitos anos que eu não tinha uma amiga. Obrigada pela caixa de bombons de licor russos. Lembrou-me de que eu sou uma mulher que um dia teve um marido. Deu os bombons ao nosso filho. Achei que ele gostaria, da mesma forma como o pai gostaria. É muito difícil para um filho viver com a mãe. É muito difícil para a esposa dele também. Não quero criar transtornos na vida de meu filho, nem lhe causar dificuldade de tentar encontrar um equilíbrio entre a esposa e a mãe. Mas acho impossível escapar da minha natureza feminina e dos hábitos de uma vida como mãe. Vivo como vivo para estar perto do meu filho, para vê-lo passar a caminho do trabalho. Ai, gente, logo cedo pela manhã. Por favor, não lhe conte isso. Ele pensa que tenho morado no interior todo esse tempo. Shihan, desculpe, mas eu vou embora. Sou professora de idiomas e devo retornar para o interior e continuar ensinando crianças. Como você disse certa vez no programa, os velhos devem ter um espaço onde possam construir uma velhice bonita para si mesmos. Perdoe-me por ter sido fria com você. Dê ao meu filho todo o calor que tinha em mim. O pai continua nele. Desejando-lhe um festival de primavera feliz e tranquilo, a catadora de lixo, na cabana do lixo. Último parágrafo do livro. Amor de mãe. Lei escreveu isso mesmo, Lei. Eu entendi porque a catadora de lixo tinha ido embora. Permitira que eu lhe visse o coração e a vergonha não a deixaria me encarar de novo. Senti pena de tê-la expulsado do mundo que ela construíra com tanto cuidado, mas também lamentei que tivesse se esgotado para criar o filho e depois se resignado a ser abandonada. A sua única fé era na sua identidade como mãe. Guardei o segredo da catadora de lixo e nunca contei ao filho que ela passara um longo tempo acompanhando seus movimentos. Mas nunca mais fui à casa dele, pois a catadora de lixo, cuja memória eu prezo muito, nunca atravessou sequer a soleira daquela porta, daquela casa. Embora ele parecesse tão abastado, ela é quem era realmente rica. Meu Deus do céu. Fala, gente, esse capítulo. Olha, amanhã vai ser esse daqui, mas eu falo depois. Amanhã eu amo esse capítulo de amanhã. Eu amo as mães que sofreram terremoto. Esse capítulo de amanhã é maravilhoso também. Gente, fala. O que foi esse capítulo da catadora de lixo? Eu não acreditei nesse final. Eu não acreditei quando ela chegou na festa desse político abastado. Leia, amei o final. Eu amei o final. Eu amei o final desse livro. Ele é a coisa mais linda do mundo, mais linda do mundo. Eu confesso, assim como ela, eu também fiquei meio triste com essa história
do filho. Porque assim, gente, se o filho sabe que a mãe tá no interior, por que ele não foi buscar? Que ela falou, como é que essa menina nunca entrou pela soleira da porta dele? Como é que ele nunca chamou a mãe para visitar a casa dele, sabe? E também fiquei brava até com a mulher dele, porque assim, às vezes, tudo bem, o filho, mas a mulher também, sabe? Pô, cadê sua mãe? Vamos chamar a mãe. Nossa, o filho... Então, é isso que eu tô falando, Fê. A Fê tá falando assim, o filho foi omisso. Exatamente. O filho foi... Como é que o filho que é abastado nunca chamou a mãe pra vir na casa dele? Nunca chamou a mãe pra ficar um período com ele, gente? A mãe morando como catadora de lixo pra conseguir ver o filho passando pelo carro. Não, por favor, gente. Isso é o... Isso é um horror. Só tomar uma água aqui, que eu tô tempão querendo tomar água, mas não conseguia parar de ler esse livro porque eu tava lendo e relembrando a história. O que vocês acharam? Filha omissa, a Fê falou, deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. A Lei colocou que história? Amei o final, e doce de certa forma. A Fê colocou vergonha da mãe que tem, só pode. Eu não sei se é vergonha da mãe, porque você lembra, a mãe, ela não é catadora de lixo. Ele nem sabe que a mãe estava lá como catadora de lixo. A mãe é uma professora de idiomas. Então a mãe tem até um certo nível, né? Mas é quase como se ou a mulher não quis, que eu acho que pode ser só conjectura, tá, gente? Mas assim, aqui como ela falou, como a Shihan falou, lembra quando ela falou da procurar a babá? Porque quase ninguém quer morar com os pais por conta da sogra. Porque, de forma geral, a sogra chinesa, ela é muito difícil. Ela... que é aquela geração antiga que acha que a nora é quase que uma escrava. É isso que ela contou aqui pra gente. Então, talvez, isso é uma presunção minha, tá? Eu acho que a esposa dele, ou seja, a nora dela, não quer que ela vá, e o filho foi omisso e permissivo com isso. A Lei, ele é um homem chinês, já imagina um monte de coisas. Então, mas gente... pelo que ela conta e pela sensibilidade dela, eu imagino que esse menino deve ter sido deve ter alguma sensibilidade dele, né? A Luciana, a Peixe Luciana Lu, não é vergonha da mãe, sim a cultura da nora de não conviver bem com a sogra. Então, eu também acho exatamente isso. A Lei, ele não havia como mãe, é só como qualquer mulher no mundo. Então, eu fiquei com essa impressão. Então, é falta de amor. Quem ama, cuida e se preocupa. Ela achava que, então, a Sandrinha tá falando, ela achava que ia atrapalhar. Eu acho as duas coisas. Ela achava que ia atrapalhar e eu acho que a nora também, não, eu acho que ela tinha essa sensação porque algo ela viu, algo ela sentiu, porque na verdade, como a Shihan falou, ela nunca nem entrou na casa do filho. As duas têm temperamentos difíceis, a Priscila tá falando. Mas ela é uma mulher, você vê que ela é uma mulher de classe, gente. Pelo tudo que a gente ouviu ela falando aqui, eu não consigo nem ver essa mulher atrapalhando a nora, sabe? Eu imagino ela uma mulher que ia ficar recolhida. Vocês leram aquele livro que eu falei com vocês, que foi o último que eu falei com vocês? Esperem um pouquinho pra vocês lembrar do título. É tanto livro que eu lembro. Por Amor a um Filho, que a sogra foi morar com a nora e, ela sofreu muito, mas isso não era nem na China, no Afeganistão. A Pri, porque foi morar na rua? Ela explica isso, Pri, naquela carta que ela mandou. Ela sente tanta falta do filho, o amor de mãe dela é tão forte que ela queria morar lá. Ela morava lá durante algum tempo, no ano, somente para conseguir ver, sabe, pouco tempo, mas assim, ela conseguia ver algumas coisas, vislumbres do filho. Ela coloca isso na carta. Ela fala, eu vim aqui para ver o meu filho. Quer ver? Acho difícil escapar da minha natureza. Vivo como vivo para estar perto do meu filho. Está na página 74, na carta que ela manda. Para vê-lo passar a caminho do trabalho, logo cedo pela manhã. Quer dizer, ela faz tudo isso para ver o filho passando de manhã. Ai, gente. Cris, ela deixou que o filho pensasse que ela estava bem e morando no interior. Ela tinha uma casa, exatamente, a Sandrinha também colocou, ela tinha casa. Gente, tudo isso tá certo. Ela é uma professora, como a Sandra falou, ela é uma professora de idiomas, ela mora no interior. Mas nada disso justifica
a saudade, se ela tem essa saudade desse filho, e se ela fez o que ela fez de morar como catadora de lixo para ver vislumbres do filho quando ele estava indo para o trabalho de manhã, é porque ela vê muito pouco esse filho, né? E aí a gente tem a Shee-Han contando antes, por isso que eu acho que a Shee-Han passou tanto a busca da babá, porque era tão importante para as mulheres contratarem uma babá para não terem a mãe ou a sogra morando. A Leia escreveu: já que ela não foi convidada para visitar o filho, ela encontrou uma forma de vê-lo. Triste, é isso mesmo. A Peixe Luciane, mas ela estava bem. Tava, Lu. Ela estava bem de saúde, mas ela estava com saudade. Foi que ela falou: o meu amor pro filho, eu não consigo. Ela fala essa frase, olha. Olha o vento, gente. Mas acho impossível escapar da minha natureza feminino e dos hábitos de uma vida como mãe. Exatamente, foi o que a Sol colocou. O que não dá para aceitar é a ausência dele na vida dela. Então, ela estava fazendo tudo isso pra... Ela estava morando na rua, Lu. Ela estava morando lá, a Luciana está colocando, ela não estava morando na rua, estava. O filho não sabia. Ela tem a casa dela no interior, onde ela é professora, mas para morar na capital, na cidade grande, onde a Shee-Han tem um programa de rádio, ela não tem casa lá. Lá quem tem casa é o filho. Então lá ela fez um lugarzinho na rua, ficava como catadora de lixo para conseguir ver o filho. Mas ela tem também, é como se ela tivesse duas vidas em paralelo. A Kátia Martins: a visão dos homens para as mulheres é diferente, mesmo sendo a mãe dele. Poxa, Kátia, eu vejo pelo meu marido, ele é um filho, meu irmão também, meu cunhado, eu vejo, pelo menos ao meu redor, eu vejo os filhos tão amorosos com a mãe, sabe? Eu achei ele muito frio, muito frio. Gente, a Lei tá colocando bem por fora e ferida por dentro, é isso mesmo, Lei, isso é pior, ainda mais amor de mãe. A Lei, imagina a tristeza dela. Vocês imaginam, gente? A mulher, a alegria dela é ver o filho passando de manhã no carro indo trabalhar. A filha Neuza: será que se deve fazer tudo por um filho, ao invés de deixá-lo lutar um pouco para valorizar a vida e as pessoas que fez de tudo por ele? Então, mas você está falando por ela morar lá sozinha? Você diz, nesse sentido que você está falando? Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Será que se deve fazer tudo por um filho, ao invés de deixá-lo lutar um pouco para valorizar a vida e a pessoa que fez tudo por ele? Porque ele já está com a vida formada, né? Ele está um político de sucesso. Já. Sandra: na China os filhos saem de casa muito cedo, mas vão visitar os pais. A Sandra Gales: exatamente, é isso que eu vejo. Eu vejo que eles têm uma relação assim familiar muito forte. Me surpreendeu esse rapaz. Mulher Camaleou: de qualquer forma, uma relação doentia, sempre existe uma possibilidade. Gente, eu não sei, a gente viu a versão dela ali, mas eu vi uma mulher de classe, e que foi a Shee-Han viu isso também, uma mulher fina, e uma mulher que não se impôs na vida do filho, né? A Lei: depende da criação, tem homens bons. A Kátia: mas acho que tem muito da cultura chinesa. Então, tem isso que ela falou, que você está falando com relação às sogras serem muito difíceis e as noras não quererem morar com as sogras, né? Mas eu não tô falando nem de morar aqui, viu, gente? Eu tô falando mais no sentido que eu não entendo porque ela não chamava o filho, ele não chamava a mãe para visitá-lo, ou não ia visitar a mãe, sabe? A Lu: eu não consigo imaginar minha sogra não participando das nossas vidas. Nem eu, minha sogra é maravilhosa. Ó, vive me enchendo de presentinho, gente. Ó, a minha canequinha que ela dá. Olha isso, ela que pinta e me dá de presente. Maravilhosa. A Lei: acho que isso não tem nada a ver. Ela precisava do afeto do filho. Ele é um adulto e vivido. Ela queria afeto. Concordo. Filha Inês: ele não valorizou o que ela fez por ele. Concordo e assino embaixo. Penso igual. Gente, a mulher tava se matando pelo filho. E assim, ela deve ter dado uma boa educação para ele, a ponto dele se tornar um político de sucesso. Então, assim, você viu que ele teve raízes, né? Teve educação. A Cris: mas tem a parte que ele dá os bombons para a esposa. Será que não deu valor ao presente? Não, ao contrário, Cris. Você viu que ela foi se vangloriar com a jornalista do bombom que eles tinham ganho. Mas eu acho que foi um presente que talvez ela tenha colocado como se fosse de correio, da mãe, mas pelo correio, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que eles não têm ideia que ela estava ali. Acho não, tenho certeza. Eles não têm ideia porque ela estava ali escondida, né? Tanto que quando a Shee-Han descobriu, ela foi embora. Ela voltou pro interior. Mas ela deu valor ao presente, sim.
Até porque, como a própria Shinhan falou, foi um presente caríssimo. E ela resolveu dar, você viu ela falando? Que resolveu dar pro filho porque era o bombom que o pai amava. E ela sabia, olha, obrigada pela caixa, na carta que ela escreveu, que está na página 73. Obrigada pela caixa de bombons de licor russos. Lembrou-me de que sou uma mulher que um dia teve um marido. Dei os bombons ao nosso filho. Achei que ele gostaria, da mesma forma como o pai gostava. Tanto gostou que estava ali como um troféu, né? A Priscila, conheço uma história parecida. Travai-me, Priscila. Conheço uma história parecida. Uma mãe que ia atrás da filha quando ela mudava de cidade, morava em casa simples e contava com a ajuda dos vizinhos. A filha não queria a mãe por perto. Meu, que coisa horrível, que coisa horrível. Como tem gente... Nossa, me dói, me dói. Me dói isso, gente. Mas esse é um capítulo que eu achei muito emocionante, porque é o amor da mãe, né? O que a mãe não faz, como a própria conversa, o próprio exemplo que a história que a Pri trouxe aqui pra gente, o que a mãe não faz pra ver os filhos. Kátia, será que eles sabem que foi a mãe que mandou? Eu acho que sim, até porque estava ali como um presente, como uma... eu não sei se ela mandou como se fosse não sei se em correio, não sei como chegou, se ela, o entregador, olha, sua mãe mandou, não sei. Mas com certeza, porque ela tinha dado, já tinha alguns dias para ela, lembra? Então daria tempo para ela colocar e entregar. Ou mandar lá e falar que foi, não sei como chegou, mas provavelmente ele sabia tanto que ele tinha relação com a mãe, assim, ele sabia que a mãe morava no interior. Ela falou, ele sabe que eu moro no interior. Ale, essa é a minha opinião, não sei se vocês têm outra, tá, gente? Coloca, eu adoro debater, pode me colocar aqui quando vocês têm opinião diferente. Vocês sabem que o debate é o melhor. Ale, tem gente que é sem sentimentos, não sei explicar. Sente carinho por um animal, mas não por outro ser humano, ainda mais a mãe. Vida difícil essa de filósofo. Lei, figura. Você me faz rir, Lei, juro por Deus. Mas foi um capítulo que me emocionou, gente. Assim, ver o que essa mulher fez, vendo que ela estava quase, ela se matando, lembra? Ela estava com bilhete de suicida já pronto, suicídio pronto. E foi o filho que, na verdade, o amor de mãe, não foi o filho, foi o amor que ela tinha pelo filho que fez ela desistir do suicídio. Lindo, lindo, lindo. Vocês gostaram desse capítulo? Agora, amanhã, gente, capítulo lindo, triste, é verdade, mas ao mesmo tempo emocionante. Esse de amanhã é, olha, demais. As mães que sofreram um terremoto. Esse daqui, ó. Vocês estão vendo? Esse daqui é muito, muito, muito lembra. O amor tem duas mãos. De mão única não é amor. Eu não... Olha, o debate, né? Mas eu não concordo. Você diz que o amor não correspondido, né? Que falam do amor não correspondido. Que o melhor amor, a Marta Medeiros que fala, né? O melhor amor é o correspondido. Mas eu acho que o amor de mãe é um amor tão único que mesmo quando não tem de volta, esse amor não deixa de existir. Ele é tão forte que eu acho que existe independente de qualquer coisa. Minha opinião. Essa é a minha opinião como a mulher camaleoa, mas não sei se você tem outra opinião. A Peixe Luciana Lu, eu gostei da elegância dela, eu também. Existe amor de um lado só, a Lei falou. Amor de Deus e amor de mãe. Então, é o que eu acho, amor de mãe, amor de pai, amor. Eu acho que o amor não é que não exista, né? Tanto que você às vezes ama alguém que não te ama de volta. Aquela pessoa sem gosto, né? Como é que a gente ama a pessoa normalmente gosta de volta? Coisa horrorosa. Mas como a Marta Medeiros fala, o melhor amor é o correspondido. Mas foi um capítulo que me deixou emocionada. Então é isso. Eu acho que a gente já discutiu. Vocês têm mais alguma opinião? Tem alguma coisa a mais a falar desse... Às vezes o amor de mãe machuca, a Cami falou. É verdade, Cami. Você tem razão. Você tem toda a razão. As mães, a maioria, amam sem limite. Amor de mãe incondicional. Nada melhor do que amar e ser correspondida. Concordo. E a Cami tem razão. Às vezes a mãe... Eu acho que não é amor de mãe que dói. Às vezes a mãe... Tem um livro que eu até ganhei de presente de uma psicóloga super famosa, chamada Mães que Fazem Mal. E foi um título que me pegou muito, porque assim, amor de mãe, que é amor, não é falta de amor, mas é um amor que às vezes machuca, sabe? A mãe acha que tá fazendo bem, mas não tá fazendo bem.
Esse livro fala muito sobre isso. Eu acho que é isso, amor, eu não lembro agora do título, eu vou achar esse livro e vou mostrar para vocês depois. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar sobre o capítulo de hoje? Quero ver a opinião de vocês. Ou já debatemos? O amor da minha vida é minha mãe. A Nerina da câmera respondeu. Que linda, né? É isso mesmo, amor de mãe. Eu falo que minha mãe é meu porto seguro, gente. Eu sou apaixonada com meu pai. Meu pai, eu falo que é meu amor da vida. Mas minha mãe é meu porto seguro. Amo, amo, amo. A Lei falando. Aí depende da criação que a própria mãe também teve, né? É verdade, Lei. Tem mães que não sabem mostrar o amor. Ou mostram de um jeito equivocado. A Kátia acabou de falar uma coisa que tá aqui na minha cabeça. Olha o capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, iniciação. Tô aqui pensando nele, Kátia, que vai ser até o assunto. Tô bem curiosa pra esse. Aliás, gente, agora no sábado, dia 16, a gente tem o debate do capítulo 3 de Mulheres que Correm com os Lobos. Vazali já sabe, a boneca sabida. Te amo, mãe. Lei, linda, minha filha do coração, fofa, que eu amo. E, gente, a Elisvânia entrou hoje? Não sei se a Elisvânia entrou, porque é aniversário da Elisvânia, queria desejar um parabéns pra ela, mas eu não sei se ela tá aqui. Às vezes entra, eu não vejo todo mundo. Se ela tiver, ela me avisa aqui. E no sábado, eu acho que eu tenho um compromisso à noite. Eu vou ver direitinho, então eu estou pensando, como é sábado, eu estou pensando, se vocês concordarem, eu estou pensando no debate da Mulheres que Correm com os Lobos, ser um pouquinho mais cedo, tipo umas 4 da tarde. Se vocês não tiverem problema, ela não tá na live? A Lei falou. Que pena, porque eu queria dar parabéns pra ela. Então, pensei, se tiver ok pra vocês, umas 4 horas a gente fazer esse debate. A Cris, eu não gostei de Mulheres que Correm com os Lobos, tá difícil pra ler. Cris, se tá difícil pra ler, venha pro nosso debate. De forma geral, no debate, eu começo o capítulo contando, lógico, eu não vou contar com os detalhes, o conto, né, de fadas que sempre tem, que ela traz, mas é quase como se a gente, eu conto pra vocês a história do conto, né, e eu conto a história do conto, que coisa horrível, gente, calma, vamos mudar essa frase. Eu narro pra vocês o que é o conto e depois a gente debate. Então, de qualquer jeito, mesmo que você não tenha lido, você consegue participar, tá bom? Tudo bem, a Lu tá falando, 16 horas, tudo bem, gente? Pode ser? Porque eu vou ter esse compromisso à noite. A Lei, os debates são incríveis. Eu acho que você pode entrar, sabe, Cris, e ver como é que é. De qualquer forma, os outros debates, o 1 e o 2, estão salvos nos destaques dos stories. Dá uma olhadinha. Mãe filósofa. Oxe, Maria, filósofa, Lei fofa. Gente, então é isso. Então, amanhã, às 18 horas, iremos ler As Mães que Sofreram um Terremoto, tá bom? Que é a página 75. Então, amanhã, às 18 horas, estaremos aqui. Beijos, até amanhã. Adorei. A Zenite também gostou do horário? Ótimo. Então, beijinhos. Também poderia ser no domingo, mesmo horário, a Kátia tá falando. Pode ser, pode ser. Vou ver aqui direitinho e falo. Aí vocês me falam qualquer coisinha. Se alguém quiser, me mandem um direct falando o que preferem. A Pri, adorei, que legal. Adorei também, gente. Beijos. Até.